Conexão RS está ouvindo os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Nossa reportagem já conversou com Eduardo Leite, do PSDB, e o governador José Ivo Sartori. Nessa semana, esteve conosco Luiz Carlos Reis, do PP. Hoje vamos receber o ex-ministro e pré-candidato do PT ao governo gaúcho, Miguel Rosseto. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz Gustavo. Prazer estar aqui contigo, viu? Bom, vamos lá, doutor Rosseto. Prazer muito grande recebê-lo. Vamos começar. O principal assunto, aliás, a gente começou sempre por esse assunto, porque acreditamos que seja uma das principais pautas para o governo do Estado, as finanças do Rio Grande do Sul. A gente pode considerar hoje um dos principais problemas. Quem está pagando, né, o atual governo está pagando o salário dos servidores de forma escalonada. Como é que o senhor pretende resolver os problemas das finanças do Estado e também dos salários dos servidores? A primeira coisa que um governador responsável faz, e eu vou fazer, é pagar salário em dias. Isso é absolutamente fundamental. Nós temos que pagar salário em dia de professoras, professores, os nossos policiais, nossa equipe da agricultura, todo o Estado. Eu sou daqueles que pensam que é o trabalho que constrói uma nação, e nós temos que respeitar quem trabalha. O salário é um direito sagrado. O primeiro ato meu como governador vai ser assegurar o pagamento em dia. Nós já fizemos isso, nós governamos por duas vezes com o Lívio Dutra e Tarso Genro, o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nunca é fácil, viu, Luiz Gustavo de Ouvintes? Governar é muito difícil. Mas lá em 98 também diziam que se o Olívio Rosseto não vendesse o Banrisul, não pagaria o salário em abril de 99. Nós não vendemos o Banrisul, não vendemos a Corsã e nunca trazemos salário. Governar significa fazer escolhas, ter compromissos, ter prioridades. A minha prioridade será esta: eu vou pagar salário em dia. E a segunda prioridade, que a nossa equipe já está estudando, nós temos uma equipe muito qualificada na área fiscal, na área da arrecadação, vai ser chamar prefeitos e prefeitas e regularizar a nossa responsabilidade com a saúde pública. Quer dizer, um dos temas fundamentais para o Estado do Rio Grande do Sul. Estou chegando agora de Erechim, comentava contigo, fiz um roteiro por uma semana, 19 municípios, toda aquela nossa região noroeste do Rio Grande do Sul. E isso serve para aqui, para Canoas e para a região metropolitana. Quer dizer, é um caos na saúde pública impressionante. Hospitais fechando, diminuindo serviços públicos, serviços de saúde, exames. As pessoas têm dificuldade cada vez maior de encontrar um médico especializado, fazer uma cirurgia, um exame. Então a segunda prioridade vai ser chamar prefeitos, chamar a rede hospitalar, chamar os profissionais e debater uma reorganização do serviço de saúde no Estado do Rio Grande do Sul. Então essa é a segunda prioridade minha. Nós vamos melhorar a arrecadação do Estado, nos movimentando em 4 direções. É aí que eu quero chegar, só para lembrar, doutor Rosseto, o ex-governador Tasso sempre falava que a gente deveria alavancar a economia do Rio Grande do Sul com investimento. Isso. Em determinado momento, os depósitos judiciais foram uma fonte para alavancar esse investimento. Como é que o senhor pretende, então, buscar o financiamento da máquina pública? Definido essas prioridades, que é estabilizar a escola pública, respeitar a professora, né? Valorizar os nossos policiais, a nossa saúde pública, especialmente, nós vamos trabalhar em 4 direções. E esse é um papel de um governo que lidera uma agenda econômica do Estado. O Rio Grande do Sul tem que voltar a crescer. Isso é prioridade absoluta. Nós estamos há 3 anos, Luiz Gustavo, com queda na atividade econômica. São 510 mil gaúchos e gaúchas desempregados, na sua maioria jovens. Nós precisamos voltar a crescer e para isso é muito importante que o Brasil volte a crescer. Por isso nós temos que, ao mesmo tempo que vamos discutir um projeto para o Rio Grande do Sul, e eu represento um projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, nós somos oposição ao Sartori e ao Temer, nós queremos discutir um projeto para o país. Eu quero que o Lula volte a presidir o país, volte a liderar o Brasil. O Brasil que cresça, tem emprego, carteira assinada. E o Rio Grande do Sul, com uma economia integrada, tem que voltar a crescer. O Rio Grande do Sul se beneficia com a mudança do Brasil e vai ajudar o Brasil a voltar a crescer. Ponto 1. Para isso é muito importante manter um Banrisul estatal, BRDE, Badesul. Esses nossos bancos são muito importantes para investir na nossa economia, junto com as nossas cooperativas de crédito, quer dizer, investir na agricultura, investir na indústria, no comércio aqui de Canoas, da região metropolitana, recuperar investimentos para sustentar trabalho, emprego no Rio Grande do Sul e melhorar a arrecadação. Nós vamos sempre, já estamos trabalhando em mecanismos de combate à sonegação, sempre há espaço a combater a sonegação, que não é pequeno no Rio Grande do Sul, nós vamos ter muito rigor nisso.
Nós vamos, por terceiro, controlar o gasto do Estado. O Estado gasta mais, o governo atual gasta muito mal. Nós vamos melhorar essa estrutura de gasto, ter controle muito grande. E, por quarto, resolver a situação do Rio Grande do Sul com o governo federal. O Rio Grande do Sul paga há 20 anos, Luiz Augusto, uma dívida muito mal negociada pelo Brito e pelo Fernando Henrique, lá em 98. Nós já pagamos 20 anos essa dívida, ela nos tira 4 bilhões de reais por ano, é muito dinheiro. E o Sartori, essa turma, quer ficar mais 30 anos pagando, 50 anos pagando uma dívida nessas condições. Eu te digo com certeza, aqueles que nos acompanham, nenhum país que perdeu uma guerra ficou 50 anos pagando uma dívida nessas condições. O atual governo não paga. Nosso Estado não tem condições de pagar. Esse dinheiro tem que ficar aqui no Rio Grande do Sul, 4 bilhões por ano, para a gente investir na recuperação da economia. Esta será uma agenda com o próximo presidente da República e com os próximos governadores. E, por fim, também é uma agenda importante para o nosso Rio Grande. Eu tenho trabalhado isso, trabalhei como vice-governador, quando fui vice-governador com Lívio Dutra, como ministro. Nós precisamos resolver o tema da Lei Candir. Rapidamente, essa Lei Candir também foi definida lá em 98, também pelo MDB e pelo PSDB. É sempre assim, é sempre essa turma que tem uma capacidade enorme de destruir um Brasil e um Estado. Eles fizeram uma legislação que retirou capacidade de ICMS dos estados, exportadores, mas com o compromisso de compensar esses estados que perderam receita. Nunca fizeram isso. Então, uma decisão do Supremo Tribunal Federal hoje, Luizão, que é muito importante para nós, porque em novembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu e obriga o governo federal a ressarcir os estados exportadores. O Rio Grande do Sul é um grande estado exportador. Portanto, nós vamos com altivez, com coragem, né, com responsabilidade, estabelecer uma outra agenda com o governo federal, de tal forma que o Estado do Rio Grande do Sul, quer dizer, receba o que deve, quer dizer, nós somos credores do Brasil, o governo federal deve para o Estado do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, vamos buscar uma equação melhor deste tema da dívida. Trabalhando desta forma, eu tenho total confiança que nós retiramos o Rio Grande do Sul dessa crise enorme que nós vivemos, quer dizer, ampliada por um governo que trabalha pouco, trabalha mal e tem demonstrado uma brutal incompetência. E colocar o Rio Grande numa rota de crescimento econômico e desenvolvimento, que é o que nós queremos. Bom, doutor Rossetto, uma das pautas também para essa eleição aqui no Estado vai ser a segurança pública. Sim. Né, a gente viu o atual governo buscando investimento junto, por exemplo, a instituições que fizeram doações para as polícias. Qual a sua proposta para a área da segurança pública? A situação é gravíssima, né? Quer dizer, hoje, viu, Luiz Augusto, aqueles que nos acompanham, o Rio Grande do Sul é o segundo estado do Brasil em chacinas. Nós só perdemos para o Rio de Janeiro. Nos últimos 3 anos, os assaltos e roubos aumentaram em 80%, na região metropolitana em 100%, os homicídios em 35%. Quer dizer, tenho viajado pelo Rio Grande, aqui na nossa região, Porto Alegre tem mais assassinatos e a nossa região metropolitana que o Rio de Janeiro, por habitante. Esse aumento dessa violência, dessa criminalidade, eles são de responsabilidade direta de um governo, do atual governo, irresponsável, que reduziu em mais de 5 mil policiais da Brigada Militar da Polícia Civil nos últimos 4 anos. A Polícia Civil hoje tem o menor efetivo de toda a sua história. A Brigada Militar dos últimos 40 anos. Se faz segurança pública com trabalho, emprego, educação, escola pública com qualidade, mas não se faz mais segurança com menos policiais. Então, nós já estamos trabalhando, quer dizer, nós temos uma equipe muito qualificada de profissionais da Brigada Militar, da Polícia Civil, pesquisadores. Estamos construindo um plano de segurança pública que vai ter impacto imediato. Quer dizer, nós valorizamos muito, o governo Tarso Genro e o governo Lívio Dutra, os nossos policiais. E os nossos professores e professoras, servidores. Nós queremos, a partir de agora, pensar uma nova organização da nossa polícia que tem alguns pontos muito objetivos. Primeiro, nós temos que recuperar o efetivo da Brigada da Polícia Civil. Eu quero uma brigada militar, uma presença, um policiamento comunitário. Eu quero a brigada nos bairros, nas vilas, apoiando, protegendo a nossa população. Eu quero uma polícia civil com cada vez maior capacidade de investigação, serviços de inteligência articulados. Eu não quero correr atrás do criminoso, eu quero combater a organização criminosa. Nós temos que combater o tráfico de drogas, o furto de veículos. Nós temos que desmanchar esse crime continuado. Isso se faz com inteligência, com investigação, com uma polícia civil tendo capacidade, né, cada vez maior de investigar e combater esse crime antes que ele ocorra. Portanto, esses 2 pontos serão fundamentais para que a gente recupere um ambiente de tranquilidade. Hoje as pessoas vivem com medo no nosso estado.
Quer dizer, as pessoas não vivem, nós perdemos o direito à noite, Luiz Gustavo. As pessoas não saem de casa para caminhar 3 quadras para visitar um amigo, um parente. Nós temos que recuperar, e vamos recuperar, um ambiente de segurança para o Estado do Rio Grande do Sul, reorganizando as nossas polícias e também, seguramente no outro tema, no outro programa a gente pode conversar um pouco mais, rediscutindo o nosso tema prisional. Os presídios nossos hoje são espaços não de contenção dos criminosos e ressocialização. Os presídios hoje, os grandes presídios nossos, são espaços hoje de organização das facções criminosas. Nós vamos atuar num grande debate sobre o novo sistema prisional, que ressocialize e que puna os criminosos, né? E nós vamos ter que ter um trabalho muito duro para combater essas facções que hoje recrutam a nossa juventude para esse padrão de criminalidade que é inaceitável para nós. Bom, a gente sente ainda os reflexos da paralisação dos caminhoneiros e ficou evidente a necessidade de outros modais de transporte. Sim. Né? O que a gente está sentindo, por exemplo, na Freeway agora? A EGR pensa e uma discute, irresponsabilidade, né? O que vai acontecer com a Freeway. O governo federal deixar uma Freeway sem manutenção. Né? Como o senhor pode ajudar nesse sentido? Não, nós temos que garantir uma boa logística, né? Estradas, sistema de transporte no Estado, que dê segurança. Eu não quero mais morte nas estradas, né? Nós queremos conforto. E as estradas, né, as nossas estruturas de logística, né, ferrovias, estradas, né, os transportes fluviais, eles são importantes para o desenvolvimento econômico. Agora, prioridade absoluta, eu quero concluir a 118 aqui, Gravataí, Sapucaí, aqui, Esteio. Tem que concluir essa estrada. Nós vamos concluir a duplicação da 118. Nós temos que concluir algumas duplicações importantes, por exemplo, a 122 Caxias do Sul. É impressionante que a estrada que liga a região metropolitana à Serra Gaúcha não é duplicada ainda. Nós temos que duplicar a 122. Nós temos que trabalhar com uma liderança forte. Eu quero ser governador e a responsabilidade do governador, por exemplo, concluir a 116. Quer dizer, nós temos que concluir Guaíba, Pelotas, temos que duplicar essa estrada, a 290, a 386, quer dizer, são rodovias importantes para o Rio Grande do Sul. Portanto, ao lado dessas duplicações, e a EGR tem um papel muito importante, fica a denúncia aqui, mas é de uma irresponsabilidade, Luiz Gustavo, de um governo federal, essa turma do Temer, que é a mesma do Sartori, que os caras deixar a Freeway sem manutenção, quer dizer, sem licitação, quer dizer, não tem ninguém cuidando da Freeway, quer dizer, uma das rodovias mais importantes do nosso estado. Por isso que nós temos que mudar o Brasil e mudar o Rio Grande. E vamos sim voltar a estudar temas como a ferrovia, que são muito importantes, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador. Quer dizer, nós produzimos mais do que consumimos, nós temos uma grande capacidade de produção. O Rio Grande do Sul é o 4º estado da economia brasileira, então nós podemos ter boas estruturas de logística para ter competitividade com as nossas produções. Então, nós vamos trabalhar no sentido de duplicar. Fiz referência a 118 aqui, fiz referência a 116, Sim. Ponte, e ao mesmo tempo investirmos junto ao governo federal, os nossos concessionários, por exemplo, na nossa estrutura ferroviária, que é muito importante. Doutor Rossetto, a gente quer avançar, tem muitas questões. E obviamente que só uma referência para os nossos rios, a partir do Taquari, Lagoa dos Patos, nós temos uma estrutura fluvial importante aqui que nós temos que retomar. E estão chegando muitas perguntas, o pessoal vê na tela aí, 99588-2374, para você mandar a sua pergunta para este espaço aqui no Conexão RS, onde a gente está recebendo o doutor Miguel Rossetto. Boa noite. O Marcelo de Novo Hamburgo, de onde veio a dívida do Rio Grande do Sul deste atual governo? E a próxima, Guilherme, que é também sobre as finanças. Miguel Rossetto, para combater o crime organizado. Essa aqui. Sou professor estadual há 4 anos, não recebo aumento no seu governo. Haverá reajuste para os professores? Quem é que fez essa pergunta? Desculpa. Está esperando. Eu não estou conseguindo. Vou pedir, Guilherme, pede o nome dela, por gentileza, para a gente trazer. Mas eu começo, então. Professoras, professores e servidores. O meu compromisso absolutamente claro é pagar em dia. O meu primeiro ato como governador eleito é assinar um decreto que estabeleça o calendário de pagamento em 2019. Esse é um primeiro compromisso claro, né, que eu vou realizar. A partir daí, nós vamos chamar CEPERGs, as entidades, vamos negociar uma reposição salarial. Eu reconheço que nós temos que melhorar o salário das professoras e professores, que são aqueles que educam o nosso povo e têm que ser valorizados. Nós temos nós temos que ter investimentos nas escolas, que nós temos escolas hoje sem energia elétrica, sem telhado, nós temos que fazer uma
uma ofensiva rápida para dar uma boa melhorada nas escolas. Eu estou trabalhando, escutando diretores, professores, comunidade, para ter uma garantia da segurança nas nossas escolas. O que é inaceitável para mim é que uma aluna, um aluno, um professor, não vá numa escola à noite porque tem medo de ficar numa parada de ônibus. Quer dizer, porque não tem uma luz, quer dizer, não tem energia elétrica. Nós temos que ter uma rede de proteção das escolas muito importante. E, a partir daí, nós vamos pensar uma política de médio prazo de reorganização da escola pública. Eu quero uma escola pública estadual de excelência. Eu quero uma escola pública com uma educação de qualidade, uma educação integral. Nós vamos recuperar nossa escola pública e o centro dessa recuperação serão professoras e professores. Bom, eu vou juntar com a pergunta do Marcelo para a gente ganhar tempo. Ele pergunta de onde veio a dívida do Rio Grande do Sul e vou aqui, por exemplo, lembrar que o governo atual aprovou uma lei para extinguir as fundações, por exemplo, Fundação AFE, Fundação de Economia e Estatística, a Cientec, a Fundação Piratini. Todas as instituições de pesquisa. E uma das desculpas seria de que o Estado está muito grande e isso gera uma máquina pesada que acaba contraindo dívidas. Respondendo então, Marcelo, de onde veio essa dívida? Se tem fundamento nisso e se o senhor for eleito, pretende reverter essa medida? São duas coisas que nós falamos aqui. Primeiro, em relação às instituições de pesquisa. É uma irresponsabilidade. Todos sabem que o desafio do século XXI é o conhecimento, é a tecnologia, é a pesquisa. Quer dizer, o Rio Grande do Sul, este governo, destrói as nossas instituições de pesquisa. Quer dizer, nós temos situações absurdas onde os funcionários continuam sendo funcionários, continuam sendo pagos, e este governo contrata, quer dizer, distribui esses servidores para órgãos de outros órgãos do Estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, nós temos doutores economistas da FEE que hoje estão alocados na Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Segurança Pública. E, ao mesmo tempo, este governo, que diz que faz economia, contrata uma empresa privada para fazer o serviço que estes profissionais deveriam estar fazendo. Isto serve também para a TV. É um escândalo, nós vamos recuperar estas agendas. O Rio Grande do Sul precisa ter instituições de pesquisa, de conhecimento, da ciência e da tecnologia. Essa é a condição de nós nos posicionarmos bem no futuro. Em relação à dívida, esta dívida que nós estamos pagando hoje, as condições que nós estamos pagando hoje, ela foi negociada em 98 pelo Brito e pelo Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, é bom lembrar que grande parte desta dívida é juros. Nós vivemos naquela época, 98, com uma taxa de juros de quase 50%. Então, grande parte dessa dívida que nós pagamos há 20 anos, ela foi feita com juros, não como contrapartida de investimentos. Nós já pagamos 20 anos. O Tarso e a Dilma, isso é importante, o Tarso e a Dilma conseguiram um movimento forte, reduzir em 22 bilhões de reais essa dívida futura. Foi isso que permitiu, por exemplo, que a gente pudesse voltar a fazer contratos internacionais para investir. Nós queremos avançar em relação a isso. O Tarso e a Dilma reduziram o juro dessa dívida, reduziram o serviço da dívida e reduziram em 22 bilhões. Nós achamos que temos que continuar essa negociação de tal forma a ter uma negociação justa para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não tem condições de pagar essa dívida enquanto não voltar a crescer. Sim. Crescer, gerar receita. E por isso anunciei aqui, nós vamos ter uma negociação muito responsável, muito séria, com o próximo presidente da República, de tal forma a reorganizar as finanças do Rio Grande do Sul, tendo como referência as obrigações de um governador. As obrigações de um governador é garantir saúde pública, escola pública com qualidade para o seu povo e segurança pública. E nós não vamos abrir mão dessa obrigação como governador do Rio Grande. Doutor Rossetto, a gente está chegando ao final e eu não posso deixar passar. O senhor foi ministro do Desenvolvimento Agrário durante o governo Lula. Aqui no Rio Grande do Sul nós vimos que a produção rural foi a responsável por segurar a economia nesse momento de crise. O que o senhor pensa, qual vai ser a sua política para o setor? Terminei agora um roteiro extraordinário, 7 dias, 19 cidades, 2.000 quilômetros, 55 reuniões. Começamos em Cruz Alta, Santa Rosa, Frederico Westphalen, Palmeira, enfim, 3 Passos, e comentava que encerrei em Erechim ontem, numa grande atividade. Eu tenho um profundo respeito pelos agricultores, produtores. O Rio Grande do Sul é um grande produtor agropecuário e eu quero que ele continue sendo. Conversei com cooperativas, agroindústria,
nós discutimos com muitas instituições de pesquisa. Eu quero o Rio Grande como um grande produtor de alimentos saudáveis para abastecer a nossa população, as nossas cidades. Eu quero o Rio Grande com cooperativismo cada vez mais forte. Eu conheço e acredito muito no cooperativismo. Eu quero o Rio Grande com uma agroindústria cada vez mais desenvolvida. Eu quero apoiar o Rio Grande com uma produção de leite qualificada, saindo dessa crise atual que tem afastado produtores. Ninguém sabe produzir leite com tanta qualidade como o Rio Grande do Sul. Eu quero um estado onde as agricultoras tenham as mesmas condições de trabalho e direitos dos agricultores. Eu quero um estado onde a juventude, encontrei muitos jovens, Luiz Augusto, que querem ficar no campo, que querem continuar trabalhando. Nós temos que levar uma agenda de desenvolvimento para lá. Esta juventude que vai garantir a produção de alimentos para nós, para ficar lá e como eles querem, precisa levar desenvolvimento. O que eu vi lá? E é o meu compromisso. Nós vamos levar internet para as nossas propriedades. Vi experiências, conheci maravilhosas, internet por antena, internet por fibra ótica, vários municípios, lá em Ponte Preta, lá em Aratiba, perto de Erechim. Nós vamos levar fibra ótica, antenas, um programa forte de internet para as nossas propriedades agrícolas. Nós temos que levar e fortalecer a energia elétrica. Luz para Todos leva muita energia. Vamos levar trifásico, vamos fortalecer essa energia. Escolas. Hoje nós vivemos a loucura de um governo que comemora fechamento de escola pública e fechamento de hospital público. Eu quero qualificar a escola pública, levar essa escola pública perto das nossas comunidades rurais. Quer dizer, eu quero levar a estrutura de saúde perto para as nossas comunidades. Qualidade de vida para todo o Rio Grande do Sul. Aqui nós vamos ter uma resposta enorme dos nossos agricultores e agricultoras. Bom, doutor Rossetto, eu tenho 1 minuto final e sempre deixo para que você possa falar diretamente com os seus... Te agradecer e convidar aqueles que nos acompanham a participar intensamente deste debate. Nós precisamos mudar o Brasil, Lula precisa voltar a governar, o Brasil precisa voltar a crescer, se desenvolver. Nós vivemos um tempo, né? Aqui Canoas, toda a nossa região metropolitana, Minha Casa Minha Vida, obra do presidente Lula e da presidenta Dilma, né? Jovens estudando, né? Hoje eu vejo programas como o FIES sendo destruídos, né? Que permitiram que milhares da nossa juventude tivesse acesso à universidade. Nós vamos fazer isso. Tempo de emprego, carteira assinada, tempo de salário mínimo, Luiz Gustavo, reajustado acima da inflação, respeitando aposentados e aposentadas. Essa turma quer ficar lá para destruir a aposentadoria, né? Quer dizer, não é possível pensar isso. Então eu queria te convidar para participar deste processo, dessa agenda. Nós temos aqui o PT, né, a minha condição como pré-candidato ao governo do Estado e o senador Paim como pré-candidato ao Senado. E nós aqui no Rio Grande, quer dizer, fazer do Rio Grande um Estado com qualidade de vida. Nós já governamos com Olívio Dutra e Tarso Genro, eu tenho uma experiência como vice-governador do Estado, fui ministro por 3 vezes do governo federal e eu quero que esta experiência de administração de governo possa liderar um grande projeto para a nossa população aqui da região metropolitana. Sabe que eu sou de São Leopoldo, nascido e criado em São Leopoldo e conheço muito. Trabalhei aqui em Canoas, na Coenza, antiga Coenza, depois lá no Polo Petroquímico. Portanto, tenho um respeito enorme por essa nossa região. A região metropolitana será uma região com muita qualidade de vida e muito trabalho para que a gente possa superar essa situação e viver bem, viver com qualidade de vida e viver com esperança. Pré-candidato pelo PT ao governo do Estado, Miguel Rossetto, muito obrigado por nos atender. Viu? Ministro, seja sempre bem-vindo e fica aqui o nosso boa sorte para a sua campanha. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Viu? Boa noite. Um abraço. Boa noite.